Muita felicidade, né, que eu recebo, né? Eu falo sempre nós porque eu me sinto sempre com a equipe espiritual por trás, que vai dirigindo, vai incluindo o que eu vou falar, as reflexões que eu sempre trago. Então, quando eu digo, olha, eu sempre estou sozinho, tem uma equipe espiritual me amparando. E para o nosso tema de hoje, felicidade e felicidade relativa. O que a gente pode trazer de reflexão conectada à doutrina espírita, aos termos felicidade, infelicidade e relativo? Quando a gente pensa, quando a gente analisa a felicidade e a infelicidade, a partir da perspectiva espírita, precisamos de bases, uma base para avaliar os dois conceitos. Então, o que torna a doutrina espírita tão convincente? O que torna a doutrina espírita tão atraente àquele que é racional, àquele que está sempre ali buscando a verdade? O que traz essa certeza, essa fidelidade do espírito é a sua metodologia, que Kardec utilizou para conhecer a verdade daquele fenômeno que aconteceu lá há 160 e poucos, 70 anos atrás. Então, quando a gente pensa no que é relativo, então eu vou pensar aqui, o que é relativo expressa que o que quer que seja depende de alguma coisa. Então, isso aqui é relativo. Independente do que seja, para o ser, ele é relativo. Então, por que é importante, antes da gente entrar na felicidade e na infelicidade, a gente parte de uma base segura? Para sermos convincentes, coerentes. E o Espiritismo ele pede isso. O Espiritismo ele pede que a gente parte de bases seguras para poder conhecer cada vez mais, sentir a curiosidade, o impulso de cada vez mais entender quem nós somos, o que é o universo. E a gente partindo dessa base segura, a doutrina espírita nos revela sem mistério do que depende da nossa felicidade e de que depende da nossa infelicidade. Então, a doutrina espírita é muito pontual. Quando Kardec vai explorar o tema felicidade e infelicidade, ele, é muito feliz nas perguntas que ele faz ao espírito. E foram 1019. Para entender o conceito de felicidade e infelicidade, sem pensar na felicidade da vida material, mas também compreender aquilo que está na vida imortal, nós precisamos entender tudo que está por trás, de tudo que depende e que é relativo ao que a gente aprende. E Jesus, em muitas das suas lições, já nos dá um conhecimento disso, do que depende da nossa felicidade. O que será dado àquele que nos já tem. Então a gente vai percebendo que Jesus já buscava esclarecer, nos pôr a par de leis, de regras que ditam a felicidade e a infelicidade na Terra ou no universo. No universo. Então, quando nós pensamos no micro, a gente está pensando na Terra. Mas quando a gente pensa no macro, a gente vai perceber que essas leis elas se estendem ao universo. E, para a gente começar, a nossa base segura, eu separei aqui a questão 614, para que a gente possa entender o que é relativo, o que depende da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Kardec perguntou assim, é a primeira pergunta da terceira parte, que trabalha com as leis morais. Kardec perguntou aos espíritos, o que se deve entender por lei natural? Muitas vezes a gente lê essa pergunta, o que se deve entender por lei natural? Está pensando em quê? Em lei da natureza, gravidade, está pensando em magnetismo, está pensando em força nuclear, está pensando nessas leis da natureza que a gente convive, e que já as conhece pela escola.
Só que quando Kardec perguntou aos espíritos que se deve entender por lei natural, os espíritos eles dilatam o nosso conhecimento de uma maneira que nós não compreendemos. Mesmo 160 anos e poucos anos depois, 67, nós ainda não compreendemos. Eles vão esclarecer assim: a lei natural é a lei de Deus. Bom, então, todas as leis, todas as regras que ditam o nosso progresso moral e espiritual, elas emanam de Deus. Essa é a primeira compreensão que a doutrina espírita nos deixa cientes. Olha, Deus, criador de tudo, né? Criou a matéria e o espírito. O espírito é o princípio inteligente, ele que vai se adaptando, que vai se desenvolvendo, e a matéria é o recurso. Então, existem leis que regem a matéria e leis que regem os espíritos. A matéria está ligada com as leis de gravidade, magnetismo, eu falei. Quais as leis que regem os espíritos? Lei de causa e efeito, a lei de a reencarnação. Então, essas regras às quais estamos submetidos, elas vão fazer o que conosco? Vão nos aprimorando. Elas vão nos aprimorando. Quando chega alguém, qual é a reação dessa pessoa emite contra mim? Normalmente é raiva. Quando eu elogio alguém, qual é a reação que normalmente eu recebo? Alegria, sorriso. Então, os efeitos de tudo que existe na vida, eles expressam o quê? Uma causa. E muitas vezes essa causa depende de quem? Depende de nós, da nossa compreensão de quais efeitos nós queremos receber. Olha qual é a compreensão que a doutrina espírita nos dá. Ela nos coloca no centro da responsabilidade. Deus criou tudo? Criou. Mas o que a gente recebe, né, do universo, que o pessoal pergunta muito, o que eu recebi do universo depende daquilo que a gente está emitindo para o universo, para a natureza. E, dando sequência à resposta, os espíritos ainda são categóricos. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Olha a resposta. A gente lê, desculpa a expressão, que passa batido várias vezes. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, quando nós vamos buscar o conceito de felicidade, a gente precisa entender quais são as leis, quais são as regras que ditam a vida. Quais são as regras que ditam a vida? Será que a gente estuda isso na escola? Será que a gente estuda isso na escola? Dificilmente. A gente estuda geografia, a gente estuda história. Agora, a boa educação, muitas vezes frequentemente, vem do lado, vem daqueles espíritos que já possuem as virtudes e as transferem para nós. A escola faz muito, né? Quando você age com má educação, eles ligam para quem? Fazer oração? Ligam para os pais. Olha, pai, vem aqui. Seu filho está falando palavrão. Por quê? Porque eles acionam aquela pessoa que é responsável pela transmissão dos seus valores. A escola pode transmitir valores? Pode, e é o que mais está se fazendo. Inteligência emocional, vai buscando desenvolver isso no si. Mas a escola ela busca instruir. Então a gente vai pensar que quando Deus emite as suas leis, Ele está querendo o que? Nos colocar em uma diretriz. E que quando nós erramos, nós precisamos de reajustar aqueles equívocos. E ainda, né? A resposta tem 3 linhas. A resposta ainda continua. E aí os Espíritos informam, indica-lhe a lei, né, o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Isso não parece uma receita de bolo? Parece que eu me ensinando a fazer um arroz. Não está água, sal, né? Olha ali, no ar, tá.
E aí é tão simples a resposta que os Espíritos nos dão. Mas quando nós trazemos para a vida, ela se torna muito complexa. Porque na nossa vida, quem está na nossa vida? O nosso próximo. E aí o nosso próximo, todo mundo tem próximo aqui, sabe como é o próximo. Ele traz dificuldade. E muitas vezes nas nossas reações com o próximo, nós acabamos endividados, convidados a recalcular reações mais que tivemos. E a gente vai perceber que o que é bom e o que é mal é relativo à nossa compreensão. Estamos embasados? A gente continuar. Então, está aqui. Nossa felicidade. E a felicidade depende de respeitar a lei de Deus. Está aqui, questão 614. Né? E aí, quando a gente vai avançando um pouco mais, algumas leis regem a matéria, outras que estamos conhecendo regem o progresso espiritual. Né? Causa e efeito, que a gente vai se entender que as nossas ações geram reações e consequências, reencarnação e todos os outros princípios básicos da doutrina espírita. Por isso que para conhecer é preciso estudar. A gente pode ver a casa espírita, pode ver os grupos de estudo, pode, mas quanto mais a gente conhece, mais a gente avança. E quanto mais a gente conhece, mais a gente avança. E quanto mais a gente pratica, mais a gente consolida. Então a gente precisa não só conhecer, mas vivenciar. Tudo isso está aqui. E aí, se Deus nos dá as regras, as leis, também nos dá o modelo. Deus é tão generoso que Ele ainda dá o quê? O modelo. Quando você pega e quer fazer um bolo de cenoura, o que você faz? Inventa na sua cabeça? Você olha no livro de receita, olha no YouTube, olha no Google, e aí você está lá, olhando lá, e o que você percebe? O modelo, a receita, o passo a passo que você precisa seguir para fazer o quê? Aquele bolo delicioso. E a receita está lá, seja aqui no Brasil, seja na China, né? Não vou falar em Marte, porque a gravidade é uma população diferente, mas em qualquer lugar da Terra que você lê a receita, você faz um bolo. Você faz um bolo. E, trazendo para o nosso estudo, qual é a receita que Deus nos deu para sermos felizes? Qual o exemplo? Jesus, questão 625. Qual o modelo, que modelo Deus nos deu? A resposta é curta, Jesus. Aí a gente vai ter que explorar um pouco mais, ainda pela base do estudo. Quando a gente vai na questão 886, a gente vai entender o que era caridade para Jesus. Parece que é repetitivo, eu uso muitas essas perguntas. Só que conheço Jesus. Mas o que ele fazia que ele era tão diferenciado? Por que Jesus, a gente comemora a virada do ano, uma semana depois, do seu aniversário? Por que é tão importante? Estamos em 2024 e a nossa contagem começa a partir do seu nascimento. O que esse espírito trouxe para a nossa terra que foi tão marcante? E aí os espíritos, que são mentes desencarnadas, seres que conhecem muito mais da lei divina do que nós, nos transmitem. Que é a caridade para Jesus? Indulgência, a solidariedade que nós precisamos ter com o nosso próximo, benevolência, sermos bons com todos e perdoar as ofensas. Então a gente vai perceber que dessas três atitudes de Jesus, que os Espíritos nos informam, está ali resumido, se é que a gente pode falar assim, o conceito de caridade. Aquilo que tornava Jesus tão especial para a humanidade. Ele era indulgente, mesmo quando as pessoas procuravam ali zombar, agredi-lo de alguma maneira, ele sabe, então assim, ser tolerante. Ele era bom com todos.
E ele era e perdoava. Nós temos uma visão de Jesus, nossa, mas Jesus veio, enfrentou as dificuldades que enfrentou. Tem uma passagem maravilhosa que eu gosto, que é quando Jesus está pregando, né? E aí chega alguém e fala assim: Jesus, sua família, sua mãe está aí. E aí ele fala assim: nossa, para quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Mas quando a gente se pega para ler a passagem do evangelista, a passagem é bem clara. A família, né, foi lá para quê? Para contê-lo. A família foi para contê-lo. Quem precisa ser contido? Aquele que provavelmente está se julgando que está errado. Então ele estava lá pregando, estava numa passagem. Eu anotei o evangelista, mas está lá. E a família para contê-lo, chegou lá, chamou, e aí do céu chamou, né? Os ouvidos, está lá. Então a gente vai perceber que Jesus já enfrentava dificuldades até na sua própria família. Assim como também a sociedade que ele viveu, por não compreender as lições para a felicidade que ele estava transmitindo. Então, quando a gente pensa em indulgência e benevolência e perdão, que é essa postura de Jesus, a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vivência diária. Como é que a gente traz isso para a nossa vivência diária? Indulgente com aqueles que muitas vezes não dão fechado no trânsito, sendo bons com aqueles que não dão no dia, né? Nosso trabalho, bom dia. E aí a gente precisa ser indulgente com essas situações. As pessoas que muitas vezes estão ali não vai fazer diferença se você ajudar ou não, e ainda assim você fazendo melhor, você pode, com aquilo que você tem. Mas você transporta essa paciente é maravilhosa. Fazer sempre o melhor que nós podemos, enquanto não temos condição de fazer melhor. O outro dele maravilhoso. Então, repete, devagar. Repete devagar. Mas você transporta assim. Precisamos fazer o melhor enquanto não possuímos condições de fazer melhor. Isso é excelência. Essa é a excelência que Jesus nos convida, para que a gente possa ser feliz, independente das circunstâncias. Eu vou fazer o melhor porque todo mundo faz dessa maneira. Então a gente vai se deparar com o quê? O que sempre encontramos. Se ninguém busca fazer o melhor, a gente vai sempre encontrar com aquilo que sempre encontra. Não é relativo? O relativo depende de quem para ser melhor? Depende de nós, depende da nossa iniciativa. Essas são as bases que precisamos para analisar o conceito de felicidade e infelicidade. E quando analisamos, né, a experiência que viveu pela doutrina espírita, o que a gente vai entender? Que a Terra é uma escola. A Terra sendo uma escola, nós estamos aqui para nos desenvolver, adquirir oralidade, intelectualidade. Então, o grande traço que marca o ser humano das outras espécies é o quê? É a possibilidade de usar o seu conhecimento para moldar o seu comportamento. Hoje em dia se fala muito de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você regular as suas reações, né? Suas emoções diante do conhecimento. Aí tem aquelas receitas lá, né? Os psicólogos falam: olha, respira, conta até 10. Ou então, o que você está sentindo? Descreve o que você está sentindo. Estou sentindo uma respiração ofegante, uma coisa que você deu forte. Isso aí que é raiva? Pode ser raiva. E aí escreve mais. E a partir do momento que você conhece aquilo que você está sentindo, você pode atuar para melhorar cada vez mais, se adaptar. Então, a nossa grande diferença para os outros, né, princípios inteligentes que habitam nesse planeta, que estão em corpos de animais ainda, é a nossa capacidade de usar o conhecimento para moldar a nossa existência, para nos tornarmos melhores.
e cada vez mais aprimorar as ferramentas que nos tornam melhores. Quais são essas ferramentas? A escola, né? O computador, os recursos, os cursos, as faculdades, tudo aquilo que vai fazer com que a gente compreenda mais e mais do que depende de nós para progredir. E aí, como em toda escola, os que melhor aproveitam as oportunidades se promovem. E os que seguem endurecidos no egoísmo, na preguiça, repetem as provas até se ajustar. Então a gente vai perceber que aquelas leis que foram criadas por Deus, elas têm um objetivo, que é educar para melhorar. Quando você não consegue se ajustar à tarefa, você olha, você precisa repetir ela. Não é normalmente o que a gente faz? A gente, nossa, eu fiz isso bem, fazendo quem faz crochê, né? Aí vai fazendo ponta e errei aqui, tem que botar a fileira toda. Então, tudo na nossa vida, quando a gente traz essas lições aqui, a gente percebe isso. Quando a gente faz em algum ponto mal feito, precisa refazer. E essa já é o que? A consequência da nossa falta de atenção, da nossa prejuízo, da nossa boa vontade. Então a gente vai percebendo que as leis de Deus são essas. São as que promovem a vida para melhor. E quanto mais nós compreendemos das leis divinas, mais fácil fica avançar, mais fácil fica se aprimorar. Porque é que tem seres, né, que nasceram em circunstâncias, né, seja no corpo, né, por ciências, ou nascendo em lugares, né, que tem guerras e conflitos. Por quê? São consequências. Nada na vida, Jesus falava isso, não foi sem permissão do Pai. São situações que os espíritos precisam vivenciar para amadurecer. O ponto que nós vamos vendo, né, lendo a obra, quando a gente lê o Céu e o Inferno, que mostra, né, a condição dos espíritos ao desencarnar, aqueles que são sofredores, aqueles que têm mérito. Nós vamos vendo que aqueles que foram aproveitando melhor suas oportunidades são os que melhor condição estão no mundo espiritual. E aqueles que infringiram as leis, ficaram próximos, foram egoístas, são aqueles que estão repetindo ali as suas oportunidades aqui na Terra. E aí, avançando aqui, vamos para a questão 120, né? Que é a base uma das perguntas que foi fornecida para a base do estudo. Quando a gente for estudar esse tema, está lá da 120 a 133. Eu não vou ler todos, vou ler algumas aqui para a gente analisar essa questão da felicidade e infelicidade a partir do outro estudo. E aí, na questão 120, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem. O que Kardec está perguntando? Na sociedade, né, de Paris, lá, 1865, ali, né, 57, ele, nossa, tem tanta gente má aqui. E aí, ele perguntou: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Por quê? O mal é aquilo que nós muitas vezes vemos no mundo, com as pessoas passando olhos para trás, uns tendo muitas sendo egoístas. Então a maldade é um conceito que a gente vê com muita regularidade no mundo, por estarmos em um mundo imperfeito. E aí os espíritos, olha, então, o conceito de Kardec, pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Então o espiritismo, ele não consegue nos falar assim: olha, você foi criado mal. Ele nos revela que o ser é criado ignorante. E o ser ignorante, ele erra por quê? Por vigilância, por desconhecimento. Então, quando Kardec pergunta se todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar bem, os espíritos desmistificam esse ponto. Olha, o mal, ele é um estado na vida do espírito.
Mas o espírito, ele passa pela fieira da ignorância. A gente vê, né, no reino animal, vou dar um exemplo, uma abelha passando uma perna da outra. Uma abelha ali, as abelhas todas lá procurando mel. A gente vê aquele grupo de abelhas destacado ali, né, de bobeira, deixa as outras trabalharem. Quando a gente observa o formigueiro, quando a gente observa as abelhas, a gente vai perceber criaturas trabalhando com uma disciplina de envergonhar o homem. É uma disciplina de envergonhar os seres humanos. Ali não tem malandragem, cortar o tempo, preguiça. Então a gente vai percebendo que no reino da natureza existe maldade? Não, existe um estágio inferior ao nosso. E quando nós vamos analisando, vendo aqueles vídeos lá do estudo, do NetGeo, que fala lá da vida selvagem, a gente vai perceber isso. A gente está vendo ali o que? Espíritos entristecidos, avançando. Tanto é que nós vemos o quê? A cachorra normalmente, tem gatinho que perdeu a mulher, a cachorra está lá amamentando, está cuidando, ou o cachorro vai lá e salva a criança do afogamento. A gente vai vendo lapsos ali de inteligência que demonstram que aqueles espíritos ali, aqueles princípios inteligentes, eles têm o quê? Também têm valores, também têm virtudes que vão se desenvolvendo ao longo da sua existência. E quantos milhões de anos isso vai demorar para que eles estejam no nosso estágio hoje? Quantos milhões de anos isso vai demorar? E aí, a gente pensa assim, mal e ignorância são conceitos diferentes. Como no Brasil, o estágio de ignorância é um estágio do desenvolvimento do espírito. Na questão 23, quando Kardec perguntou aos espíritos, o que é o espírito? Ele fala, princípio inteligente. O princípio inteligente é aquele que vai se adaptando, que resolve problemas, que acumula conhecimento. E a maldade não. Então, o desenvolvimento do espírito, ele se depara com a ignorância, mas não com a maldade. A gente vai perceber que a maldade é um ato voluntário do ser. Ele é um ato voluntário. Nós escolhemos ser maus. Com muita vergonha, a gente escolhe ser mal. Quando a gente muitas vezes recebe um troco errado e fica quieto, nós escolhemos ser maus. É voluntário. É voluntário. E a gente não pode, mas Deus nos fez assim, não. A gente fez você o quê? Ignorante. O erro por sua conta e o resgate também. E aí, só questão 128. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Por quê? Olha a curiosidade. Por que então uns seguem o caminho do bem e outros seguem o caminho do mal? E aí os espíritos respondem: não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou mal? Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então a gente vai percebendo, dentro do Espírito deixa bem claro, que os demônios, seres criados, isso é tudo contra a carochinha. O Espiritismo vai revelar que o Espírito, o princípio inteligente, foi criado simples e ignorante. Em algum determinado momento ele achou vantagem. Quer saber? Vou criar uma pirâmide aqui, quer entrar na minha pirâmide? Você dá 50 e assim. E aí a gente vai percebendo isso de gestos, sabe? Na própria nomenclatura da cultura humana. A questão da inflação. Por que existe inflação? Então, quem ganha mais, o produto fica caro, e aí o meio do produto fica mais caro, mais caro, mais caro. Quando a gente vai analisar a tribo indígena, eu fico maravilhado. Por quê? Qual é o conceito de felicidade para o indígena? Ele estava vendo aquele esporte, a gente visitava uma aldeia, né, do Francisco, e a gente foi bem categórica. Nós só precisamos dessa a gente precisa só da comida. Por quê? O conceito de felicidade está ligado ao quê? A alimentação. Ter alimentação, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou brincar, eu vou dedicar lá
ao hobby. Então, a gente vai percebendo que a felicidade e a infelicidade elas são relativas. Tem um caso maravilhoso. Gosto muito de Nações Portela, porque como eu era secretário de Educação de São Paulo, aí vendo os índios lá da Amazônia, né? E a gente, para conhecer São Paulo, a gente foi fazendo um passeio. E ele falou que acho que por infelicidade, o primeiro local que eles foram foi para tipo, Ceasa, em São Paulo. Quando eles chegaram lá, e aí eles viram aquele monte de comida, né? Imagina, a gente não tem a dificuldade da nota serra para comer comida, um monte de comida, nossa, esse monte de comida aqui. Mas eles perceberam uma coisa, por que aquele garoto ali está catando do lixo, daquele monte aqui, não pega do legume bom? Porque ele não tem dinheiro. Eles tentando explicar o conceito de dinheiro, de renda. E ele, peraí, mas ele não tem dinheiro, mas aí tu vai pegar do bom, pegar do ruim? Olha o nó que deu na cabeça do dia. Olha o nó, porque é inconcebível você pegar do ruim, tendo o bom ali. E aí eles tentando explicar, eles falaram que, olha, eles pediram para ir embora. Olha, a gente não teve mais nada. Por quê? O que a gente pode aprender com essa cultura? O que nós podemos aprender com a cultura que deixa alguém pegar do lixo, tendo o bom ali à disposição? Eles, e eu acho que eles não fizeram mal. Ou aprender conosco, com a nossa sociedade civilizada. Então a gente vai percebendo que o conceito de felicidade ele é relativo às nossas ambições. Qual é a minha ambição? Ter um carro novo? Ter a bolsa de Cristo? Qual é a minha ambição? Ter mais cultura? Lidar emocionalmente com os conflitos que aparecem para mim, na sociedade? É a briga com os parentes? É a dificuldade no trabalho? É a sociedade que é violenta, que possa andar na rua e o escritório de morte já ficou com o coração disparado? E aí? O que é melhor? Qual é o meu objetivo de vida? É isso que vai estar atrelado à felicidade ou infelicidade. É aquilo que a gente está buscando. Se você andar com um relógio bonito, você não anda tranquilo. Você andar com uma bolsa bonita, né? Arrumada, você certamente é algo aí de melhores. Então a gente vai perceber que aquilo que você almeja, muitas vezes, vai te levar à infelicidade. O Espiritismo, quando nos revela sermos espíritos imortais, ele está nos transmitindo os valores aos quais temos que ir buscar. Aqueles que Jesus nos ensinou. Indulgência, benevolência, perdão, para que nós avancemos na espiritualidade. E aí, os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Perceberam? O que depende da nossa felicidade, da nossa infelicidade? Só da nossa escolha, só do entendimento que nós temos da lei divina. E na questão 122, como podem os espíritos ser sumidos quando nada ainda não tem consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Analisando o princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma cena de preferência ou outra, olha, o espírito não sabe nada. Quem faz escolher que o bem e o mal sempre conhece nada? E aí, os espíritos vão responder. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, conhecer a si mesmo já dizia Sócrates, né? Conhece-te bem. Então, os espíritos estão dizendo: se você conhece o que é que você quer, você se aprimora, porque você vai de encontro àquilo que você está almejando. O seu livre-arbítrio, a sua liberdade, ela vai ser a causa cujos efeitos você vai colher depois. E aí, ele não revela a resposta não, eu peguei só o texto. A causa não está nele, está fora dele, das influências a que cede em virtude da sua livre vontade. E aí, os espíritos já entram em outro fator de felicidade e infelicidade. As influências a que cede em virtude de sua livre vontade. Todos nós somos influenciados. Todos nós somos influenciados. E aí, a gente pensa, mas que tipo de influência que a gente sofre?
Você entra no Instagram, daqui a pouquinho está vendo um vídeo, daqui a pouco vai ter um vídeo de alguém seminudo. Aí você está vendo uma pesquisa na internet, daqui a pouquinho pula na tua frente, promoção, 30% a assadeira. E aí você está sendo estimulado o quê? A consumir, a jogar o joguinho lá da net, que vai te duvidar. E aí, se você ceder a essas influências, o que acontece? Você vai o quê? Vai se perdendo no seu ideal. Estão percebendo? Como é nossa vontade estar feliz ou infeliz? A felicidade ou a infelicidade não vão ser o quê? Consequências. Felicidade e infelicidade são consequências. Quando a humanidade entender que a felicidade e a infelicidade são consequências, ela vai olhar para as causas. O que está causando essa infelicidade? Por que eu estou sofrendo? Você vai lá analisando as coisas que você fez no passado. Avançando mais, né? Super avançando. Vamos ver aqui na questão 122. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Por que Deus permite que os espíritos tomem o caminho do mal? Se eles vão ser simples e ignorantes, né? Por que você permite muitas vezes que seu filho toque dentro da tomada? Para quê? Para que ele perceba que aquilo é danoso e não faça mais. Ele vai criando o quê? Não é um princípio inteligente. O princípio inteligente faz o quê? Se adapta, se aprimora, vai buscando soluções para melhor viver. Se ele bota o dedo na tomada e toma um choque, qual a chance dele repetir esse comportamento? É muito pequeno. Porque ele sabe que vai sofrer. Então, quando nós somos almejados pelo mal, nós vamos mas por esse caminho que eu já sofri, então eu preciso escolher um caminho diferente. Mas muitas vezes a gente escolhe o quê? Aquele caminho de sofrimento do outro. De alguma maneira ele traz prazer ao vida, mas é um prazer distorcido. Ele distorceu a percepção ali de bem e do mal. E a criatura fica ali naquele ciclo ali de sofrimento em que precisa de Deus, né? Da sua infinita bondade, da sua providência, de espíritos que estão mais esclarecidos para continuar naquela situação. Aí Deus age. Mas ele usa quem? As próprias criaturas. Ele usa as criaturas para poder moldar as suas próprias criaturas. E aí a resposta dos estudos. Como usar pedir a Deus contas do que os seus atos? Suponte poder penetrar os desígnios, o estudo deve dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher o que ele deixa a cada um. Olha só, a sabedoria de Deus está o quê? Ele deixa cada um escolher aquilo que melhor quer fazer. Quando sofremos, vamos resgatar e aquilo nos torna mais fortes. Avançando aqui, questão 129. Os anjos ao percorrer todos os graus da escala, quando a gente pensa em anjo, né? A gente está pensando o quê? Seres que Deus criou, que são o quê? Fantásticos. E o Espiritismo já nos revelou que os seres são criados simples e ignorantes. E aí, olha o conflito entrando, né? Na nossa mente. Deus criou simples e ignorantes. O que são os anjos? Olha a resposta. Os anjos vão percorrendo todos os graus da escala, percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Olha só, percorreram todos os graus, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Qual a diferença que tem? Aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros, quem são os outros? Aqueles que erraram lá atrás, ficaram resgatando. Como chegam à perfeição, né? A esse estado que a vai classificar como plenitude, eles são os espíritos de guerra. Nós mesmos ali, mesmo categoria, o potencial. Mas uns vieram mais rápido e outros mais lentos, com mais dificuldade. Mas chegaram ao mesmo patamar.
Quando a gente pensa para o Espiritismo, o conceito de perfeição não é uma estação de chegada. A felicidade não é como a Central do Brasil. Você pega o trem aqui e vai chegar lá, sou feliz. Quando a gente pensa em felicidade, a partir do Espírito, a gente vai entender que é um nível de excelência nos valores morais e intelectuais do Espírito. Quando a gente pensa em Jesus, nós estamos pensando em excelência, em bondade, em perdão, em indulgência. Jesus ainda vai avançar? O que será que o Espiritismo nos revela? Será que Jesus precisa avançar ainda mais alguma coisa? E muitos outros aspectos. Jesus governa o nosso sol. Tem espíritos que governam centenas de sóis. Quando a gente vai avançando, compreendendo a doutrina espírita, a gente vai percebendo que o princípio inteligente, à medida que ama, à medida que garante ali o resultado das suas de que recebe, ele vai avançando, vai recebendo cada vez mais almas para cuidar, para fazer avançar. Então nós vamos percebendo que felicidade é o quê? O modo de ser. A felicidade é um modo de agir frente à vida. Isso é felicidade. E aí, felicidade, o que é? Se a felicidade é um modo de agir, né, de acordo com as leis divinas, o que é a infelicidade? É um modo de agir contrário àquelas regras ali que Deus criou. E a Joana de Ângeles, né, ela vai falar do conceito de plenitude. A plenitude é patamar superior. Olha só, a plenitude é patamar superior, que para ser conquistada depende das realizações felizes nas faixas precedentes. Para alcançar a felicidade, você tem que ser o quê? Alcançar ali conquistas nas faixas precedentes. Que faixas são essas? As que nós estamos. Se a gente não concretiza o amor, o perdão e a indulgência aqui, aí chegamos lá no nosso lar, com esses costumes nossos, egoístas, orgulhosos, vaidosos. Que será de nós num plano desse, numa colônia dessa? Então, o Espiritismo nos revela tudo isso. Para finalizar, é uma das questões que tem mais a ver com o nosso estudo. Questão 894. Essa aqui do gráfico. Há pessoas que, porque nós achamos que Deus criou, né? Deu alguma certa vantagem. Olha aqui a pergunta do Carlos. Há pessoas que fazem bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência da necessidade de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vence. Quer dizer, tem pessoas que a gente vê, né, generosos, vocês estão do Xavier, uma pregação, né, aquele patrocínio que está lá com o grupo de judios. Cara, aquelas pessoas não enfrentam dificuldade, não é possível. Sabe aquelas fronteiras perfeitas? Cara, que fica na nossa mente. Eles amam tanto que a gente tem dificuldade de compreender. E aí, os Espíritos respondem: se não tem que lutar aqueles, só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Como é que se realiza o progresso? Com vitória no passado. E aí você consolida o seu progresso. E eles ainda continuam. Os Espíritos, eles lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou hábito, devidas lhes são as honras que se costumam tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Perceberam? Só não tem que lutar agora quem já triunfou antes, porque ficou fácil, já passou pelas dificuldades das encarnações. Então, nós possamos, né, a partir dos estudos de hoje, refletir
sobre o que causa a nossa felicidade, qual o papel da nossa busca de significado, de sentido de vida, das nossas escolhas, da nossa felicidade, e que frutos estamos colhendo infelizes que possibilitam que nós nos melhoremos daqui para frente. Jesus não para.